2017. Ano da Palavra. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. A resposta cristã para a violência urbana. A paz do Senhor. Chegamos à 8ª lição do nosso trimestre. Eu espero que tanto você quanto os seus alunos tenham sido abençoados até aqui com as lições anteriores. Hoje nós vamos falar sobre a resposta cristã para a violência urbana. A síntese da nossa lição diz o seguinte: o enfrentamento da violência urbana e a compaixão pelas vítimas são faces da responsabilidade cristã na sociedade. Então, essa lição vai tratar exatamente da responsabilidade da igreja em geral, dos cristãos, como um mecanismo, como forma de testemunhar dessa transformação em nossas vidas, enfrentando a violência. O ponto de partida para essa lição é reconhecer algo que a fé cristã tem como uma premissa básica, que é a realidade do mal. A violência que graça na sociedade contemporânea, ela é realidade por conta desse aspecto central nas Escrituras, que é a revelação de que o mal é algo real. O mal existe. O mal não é uma ficção, como algumas pessoas afirmam. O mal não é simplesmente um problema decorrente da falta de educação, não é somente isso. O mal moral, ele decorre de um problema estruturante, que nós temos reiterado aqui nas nossas aulas, no decorrer dessa lição, que é exatamente a queda do homem no pecado. Como nós vivemos uma sociedade em ruínas, impera a violência em todos os níveis, nós precisamos voltar à origem desse mal que impera na sociedade, dessa violência, que é a queda do homem no pecado. Aliás, nós vamos perceber isso ao olharmos para Gênesis e vislumbrar que o primeiro ato violento, ele ocorre após a queda, que é um ato de homicídio, quando Caim tira a vida do seu irmão Abel. Então, o ponto de partida de uma boa compreensão, de uma boa aplicação desses aspectos da lição em sala de aula é reconhecer que o mal é algo real. Me permita também lembrá-los aqui que essa é a grande diferença entre a fé cristã ou o pensamento cristão em relação às ideologias que não são cristãs. Que é sobre como nós vamos combater o problema da violência. Algumas ideologias, alguns pensadores, alguns filósofos que não são crentes, vão dizer que se nós investirmos em educação, nós vamos acabar com o problema da violência e com o problema da criminalidade. Só que a história tem demonstrado que mesmo quando o homem investe em educação, a violência, os abusos e a criminalidade persistem em existir. Tanto assim, nós podemos olhar para pessoas jovens ou adultos que passaram por boas escolas, boas faculdades, têm um diploma, têm um bom nível social, mas mesmo assim essas pessoas insistem em cometer algum tipo de crime. O problema não se refere à educação, o problema está mais ainda introjetado na alma do ser humano, que é a queda, que é essa tendência a fazer aquilo que não convém ao homem.
Com essa observação, aí sim nós trazemos à nossa memória, e é necessário que você exponha isso em sala de aula, trazendo números acerca da violência. Nós vivemos em uma sociedade violenta. Nós vivemos em uma sociedade violenta, principalmente no Brasil. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Todos os anos as pesquisas indicam que o número de homicídios, principalmente homicídios, a quantidade de mortes que acontecem no Brasil ultrapassa algumas guerras que acontecem em outras localidades. Ou seja, a violência, ela graça, ela impera dentro da nossa sociedade. Aí quando nós olhamos para o noticiário, seja para um jornal, seja para uma revista, nós vemos atos que tiram, muitas vezes, até um sentimento de valor da vida humana, porque isso acaba sendo reiterado e repetido nos noticiários, que às vezes as pessoas olham isso como indiferença, mas nós não podemos ver a violência, os atos violentos com indiferença. Nós não podemos deixar e assimilar isso como sendo algo natural nas nossas vidas. Aí nós presenciamos pais que tiram a vida dos seus filhos, filhos que atentam contra os seus pais. Tanto assim, o problema é tão grave que um pensador chamado René Girard, ele diz que a violência parece estar presa num processo de escalada, que lembra a propagação do fogo ou de uma epidemia, ou seja, aparentemente a violência é como se fosse uma epidemia. Tanta a quantidade de eventos dessa natureza que ocorrem na sociedade. Como eu estava dizendo, o Brasil é um dos países com maior índice de criminalidade do mundo, com elevada taxa de homicídios, roubos, sequestros e outros atos criminosos. Segundo o Atlas da Violência, em 2014, houve mais de 59 mil homicídios no Brasil, ou seja, é uma taxa muito elevada. Por si só, isso nos leva a refletir sobre esse tema. Como cristão, como a igreja, como a juventude cristã deve olhar para esta doença social? Nós precisamos olhar para esse problema a partir de uma perspectiva das Escrituras. E nesse aspecto, eu recomendo que você lembre aos seus alunos a passagem bíblica, que é um bom ponto de partida, a passagem bíblica que está em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 13, que tem uma correlação com aquilo que Paulo escreveu no capítulo 13 de Romanos, a partir do versículo 1, que nós tratamos na aula passada, sobre a autoridade que Deus confere aos governantes. Só que nessa passagem aqui, nós vemos Pedro indo um pouco além, quando ele diz o seguinte: olha, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, como ao superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Essa passagem bíblica aqui vai evidenciar que quem tem autoridade para castigar os malfeitores, para punir o malfeitor, quem é? É aquele que recebeu a autoridade de Deus, o governador, aquele que tem a autoridade. Governador, eu estou dizendo aqui no sentido de poder público. Já que Deus conferiu autoridade para os governantes, quem pode punir a criminalidade são esses governantes, são essas as autoridades. A partir dessa perspectiva, a partir dessa leitura das Escrituras Sagradas, nós já somos levados a entender, então, que a vingança privada, ou seja, aquele ato de vingança do particular, quando ele é de algum modo afetado pela criminalidade, ele não pode, pela sua própria mão, fazer vingança. A quem compete punir a criminalidade é o poder público. Óbvio, existem as exceções legais, que é o caso de legítima defesa. Mas em se tratando de um processo legal de punição, de prisão desse malfeitor, a autoridade que pode fazer isso são os governadores, são os governantes que receberam a legitimidade da parte de Deus para castigarem os malfeitores. Então, até nesse ponto, nós observamos que o pensamento cristão, as Escrituras, elas fornecem um panorama adequado
de política criminal. Nós vamos ver uma política criminal no Antigo Testamento. Deus estabelece leis para a nação de Israel, para a vida em sociedade, inclusive punindo os malfeitores. Então, perceba que a fé cristã, e é interessante isso, perceba que a fé cristã, ela abrange vários aspectos daquilo que acontece na sociedade, inclusive sobre a ciência jurídica. Muito do nosso direito, muito da nossa ciência jurídica deve ao pensamento cristão, à nossa cosmovisão judaico-cristão, os seus princípios, as suas regras, que vêm de todo esse histórico de como os cristãos foram aplicando ao longo do tempo, tanto os direitos das pessoas, mas também as punições, porque isso é algo que decorre de uma responsabilidade natural de todos os homens. Muito bem, depois que nós fizemos essa exposição introdutória sobre esse aspecto que nós encontramos nas Escrituras, sobre a punição da criminalidade ou da violência, de que maneira os cristãos, o pensamento cristão, pode contribuir para o enfrentamento deste problema. A fé cristã, ela oferece nortes para as pessoas, seja cristãos ou não, para combater o problema da violência. Primeiro, nós vamos encontrar na fé cristã uma lei moral absoluta. Isso é, se nós queremos punir alguma coisa, se nós queremos punir aqueles que fazem maldade, nós precisamos fazer isso, ou somente fazemos isso, se nós entendermos que existe uma lei moral que foi estabelecida por Deus. Porque se nós partimos de pressupostos naturalistas, de que o homem ele advém de eventos aleatórios da natureza, de onde nós retiramos a responsabilidade moral de um homem? De onde nós tiramos legitimidade para punir o malfeitor? Um dos grandes legados do cristianismo para a sociedade é exatamente essa defesa de uma lei moral. E esse é um ponto interessante. Nós só entendemos que a violência, ela deve ser coibida, ela deve ser punida, porque nós trazemos dentro do nosso coração uma lei moral, porque Deus assim colocou dentro da nossa vida. Mas, além disso, agora de um ponto de vista prático, a igreja também, ela pode se envolver com a comunidade local para enfrentar o problema da violência. Porque a violência faz parte da vida em sociedade, ela afeta a vida das pessoas. As pessoas vivem hoje trancadas dentro das suas casas, têm medo de sair, porque a violência está dentro da sociedade de uma maneira tal que as pessoas vivem aprisionadas dentro dos seus próprios lares. Nesse aspecto, é necessário que a igreja se envolva com a comunidade local. Veja que a igreja primitiva, ela não viveu em guetos, ela saiu de dentro de si, da comunidade religiosa propriamente dita, para impactar a sociedade, a comunidade como um todo. Aliás, devemos recordar, e você deve recordar isso para o seu aluno, que a palavra eclesia, de onde advém o termo igreja, significa chamados para fora. Então, se a igreja, e a grande maioria das nossas igrejas, elas estão situadas dentro de um bairro, em comunidades, a igreja deve se envolver com essa comunidade. Se a comunidade, se o bairro tem um problema com violência, é muito importante que a igreja também sinta esse problema e ajude a enfrentar, estabelecendo um padrão de vida em sociedade, um padrão de relacionamento adequado. Aliás, vou aqui abrir um parênteses. Determinado escritor observou que hoje em dia muitas igrejas estão sendo edificadas fora dos centros urbanos, porque os cristãos estão buscando espaços que tenham estacionamentos adequados para os seus carros. E esse determinado autor chamava atenção para o seguinte: quando a igreja faz isso, ela acaba se afastando da própria comunidade. Então a igreja, ela é uma igreja de comunidade, comunidade no sentido de vida comunitária. Então quando a igreja percebe que há muita violência em determinada localidade, nós não podemos nos furtar em relação a esse tema. Terceiro aspecto, além de tudo isso, a igreja, ela pode desenvolver projetos de combate à violência.
E quando eu digo violência, aqui eu estou falando violência que começa com o tráfico de drogas, ajudando a restabelecer os viciados entorpecentes. Ela pode ajudar a comunidade, incentivando a participação da comunidade com relação a aspectos de segurança, buscando do poder público uma atuação em determinada localidade daquela cidade. Isso daí é o envolvimento da igreja e o desenvolvimento de projetos para o combate à violência. Nós podemos promover ações sociais que incentivem o comportamento virtuoso e confrontem os vícios sociais que conduzem à destruição e à delinquência juvenil. Nós vemos isso. Jovens que perderam a noção da vida, o senso do certo e do errado, e acabam se envolvendo com o tráfico de drogas e atividades ilícitas. Quando o poder do evangelho ele é pregado nas comunidades, as pessoas são impactadas pelo poder do evangelho, há uma transformação social, há uma mudança de perspectiva, mas para isso a igreja deve se envolver com a comunidade e desenvolver projetos específicos para a vida em sociedade. E por fim, eu finalizo aqui esse aspecto dessa lição, dizendo que, além de tudo isso, a igreja também pode apoiar as vítimas de violência. Como nós vivemos em uma sociedade violenta, a igreja ela serve também como um hospital para tratar aquelas pessoas que foram vítimas de violência. Isso é fundamental. E eu relembro aqui da história que Jesus contou sobre o bom samaritano. Nós precisamos lembrar que o bom samaritano, ele não simplesmente deu aconselhamentos para aquele que foi objeto de violência. Nós vamos perceber ali em Lucas capítulo 10 que aquele personagem ele fez mais. Ele atou as feridas daquele homem, deitou azeite e vinho e pôs ele sobre o seu animal e levou para a estalagem e cuidou dele. A igreja, diante de um momento de tanta violência, a igreja deve ser um agente de cuidado daquelas pessoas que sofrem algum tipo de violência. Seja a violência física, seja a violência psíquica. Nós precisamos nos doar em relação a essa temática. E finalizo a minha participação, essa videoaula, chamando a sua atenção para esse tema, refletindo com os seus alunos sobre essa temática com responsabilidade. A igreja não pode ficar indiferente em relação a esse tema, mas deve fazer um enfrentamento decisivo de acordo com aquilo que nós aprendemos nas Escrituras e nessa lição de hoje. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Eu espero vê-la na nossa próxima lição, aqui nesse mesmo local, com esse mesmo conteúdo, para que você tenha melhores aulas para os teus alunos. Deus abençoe a tua vida. CPAD, a editora da Escola Dominical.